A doce paz do Senhor Jesus, graça e paz de Deus, o aprendiz cristão, chegando até o teu alcance. Esse canal está a todo vapor e estamos aí gravando breves reflexões para o nosso elevo espiritual. A proposta para o nosso bate-papo de hoje é Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Eu vou reler. Tudo quanto vier às mãos para fazer, faze-o, presta atenção agora, conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Querido, Eclesiastes, ele é um livro de sabedoria. São muitas dicas boas que nós encontramos em Eclesiastes. Por exemplo, em Eclesiastes está escrito: em todo o tempo sejam alvos teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. Então são muitas dicas boas que nós recebemos através desse livro. E quando diz o versículo 10 do capítulo 9, eu tenho uma certa afinidade com esse versículo devido a uma experiência que Deus me deu. Uma madrugada, certa feita, eu acordei muito cedo, estava muito frio, senti de orar, desci da cama para ajoelhar, mas o frio estava muito grande, voltei a deitar e Deus me deu uma visão. Não estava dormindo, mas Deus me deu uma visão. Eu não vou contar a visão para ganhar um pouco de tempo, mas dentro dessa visão, depois dessa visão, Deus me fez uma pergunta. Você já alcançou o seu limite? E eu fiquei pensando naquela pergunta, e aí Deus me respondeu: você ainda não alcançou o teu limite. E me mostrou esse versículo. Mas quando Deus me mostrou esse versículo, Ele me mostrou bem claro que está no plural, conforme as tuas forças. Não é tua força, mas é plural, tuas forças. Então Deus me revelou naquela manhã que nós temos muitas capacidades, muitas forças. Às vezes empregamos uma força, mas há uma força que eu poderia chamar de extra, um pouco acima daquela normal que a gente administra para fazer uma tarefa. Então, quando Deus fala nessa palavra, conforme as tuas forças, é porque em nós há potencial, é porque em nós há força. Quando Deus falou para Gideão, homem valoroso, Gideão não acreditava naquelas palavras. Ele falou: se tu és conosco, por que nos sobreveio esse mal? Mas você vê que com 300 ele venceu uma grande luta, um grande embate. Quando eu falo de forças no plural, eu quero deixar claro que às vezes nós tentamos fazer uma coisa até exaustivamente, como por exemplo os pescadores em Lucas 5, que usaram toda a sua experiência, a sua destreza de mar, e não conseguiram pescar nada. Mas, segundo a palavra de Deus, Pedro fala: segundo essa palavra eu lançarei a rede. Ou seja, vou de novo, mas agora motivado por essa palavra. E deu certo. Então você vê que ele foi no mesmo mar do caos e deu certo. Porque Deus nos dá graça para prosseguir e avançar. Então, que não quer dizer que você tentou fazer alguma coisa e nada aconteceu, que isso não vai acontecer. Às vezes não é uma força física empenhada em algo. Às vezes é uma sabedoria que Deus te dá, porque você sabe, esse negócio de força, muitas das vezes está ligado a jeito. Como pegar o peso? E nós podemos pegar um peso, nós podemos fazer alguma coisa que é muito melhor do que nada fazermos, que é muito melhor do que nada realizarmos. Então que Deus te dê graça, querido, para você descobrir as forças que há dentro de você. Eu me lembro uma época de uma experiência que eu sonhava demais em pregar na praça, mas sempre achei pregar em praça uma loucura. Se você vai com a igreja, com um grupo, é uma coisa, mas naquele dia eu fui sozinho. Um dia eu ouvi a palavra num culto, já queria pregar na praça, fazia tempo, mas aquele culto a palavra entrou realmente como espada. E eu acho que não tem como a espada nos perfurar, nos penetrar e nós não nos movermos.
Então eles se mobilizamos, porque a palavra mexeu conosco. E no outro dia de manhã eu fui para a região de Diadema, que é perto de casa, uns 40 minutos andando. Peguei meus folhetos, fui panfletando de casa até lá. Cheguei lá, criei coragem para pregar e preguei uma mensagem. Dei um tempo, preguei outra mensagem e comecei lá a pregar. E era algo que eu nunca tinha feito, mas que o Senhor me deu forças para fazer. O Senhor me deu forças para executar aquela tarefa. Pregar em público também é desafiador, também é difícil, falar no meio do povo, mas o Senhor me deu força. Eu me lembro que quando eu pregava no passado, eu citava 3 versículos no começo. Não era para expressar conhecimento, era para me acalmar, era para me deixar mais calmo. Então eu citava 3 versículos relacionados à palavra, porque isso me dava um certo conforto e tranquilidade. Então devemos fazer a obra de Deus conforme as nossas forças. Não é uma força singular. Não é apenas um algo que podemos fazer e findou. E não temos como fazer mais nada. Não. A palavra diz conforme as tuas forças. Está no plural. Então é possível acontecer coisas que até então não aconteceram. Até como na pesca maravilhosa, que nós tentamos, usamos as experiências, usamos toda a nossa força, destreza e nada aconteceu. Nadamos e morremos na praia, como nós falamos aqui na terra. Mas, querido, uma hora acontece, uma hora se manifesta. Mas para se manifestar e acontecer, tem que haver uma perseverança e uma insistência. Então faça conforme as tuas forças. Eu coloquei aí uma imagem de uma formiga empurrando um peso grande. Você sabe que a formiga, pela sua estrutura e pelos seus dentes muito fortes, suas presas muito fortes, ela carrega, eu estava vendo aqui no Google, 100 vezes o peso dela. Ela tem essa força de carregar 100 vezes mais o peso dela. Tenta entender isso. Então, porque consegue. E você vê que é um inseto muito frágil aos nossos olhos, mas pode, e quem dirá você, que tem Deus na vida, que tem o Espírito Santo na vida. Essa é a palavra hoje aqui do Aprendiz Cristão, e eu espero que te abençoe, te edifique. Compartilhe com alguém, se inscreva aí no canal, para nós ir ampliando essa corrente de boas novas, e até o próximo Aprendiz Cristão. Beijo no coração.